Saudação especial para você, ligado em mais um episódio do podcast Sem Dependência. Obrigado, hein, você que tá chegando sempre aí junto nos comentários, likeando nossos vídeos no Instagram, falando do Piperno, quando a gente coloca os cortes lá em collab com ele. Galera, o assunto é dependência química. Eu sei que vocês gostam lá de expor ali as opiniões, mas dependência química, mas o importante é você sempre estar comentando. Muitas visualizações também no nosso YouTube, lá no Shorts, que a gente tem colocado. Então, obrigado. É um projeto feito com muito carinho para você. E, assim, o que a gente quer é justamente isso, levantar essa discussão importante aí nas suas casas e também na internet. É um assunto que muita gente tem dificuldade de falar, que políticos muitas vezes têm dificuldade de falar, mas aqui não tem problema não. Somos incanceláveis, como diria outro, a gente não tem medo de falar sobre isso não, porque a gente fala com respeito, sem atacar ninguém, fala realmente do problema e das possíveis soluções para este problema. Hoje, nosso tema é importante para você que gosta de esporte, porque tem, né, os dois lados da moeda. A gente sabe que o esporte é um mecanismo até de política pública para poder evitar com que as crianças tenham acesso, né, a esse tipo de situação, o mundo das drogas, da dependência química. A gente vai falar bastante sobre também projetos olímpicos que o Brasil tem. Eu conheço alguns, inclusive vamos tentar futuramente trazer alguns desses personagens para poder estar falando aqui no Sem Dependência. Mas também vamos falar de alguns casos que infelizmente não teve como controlar, e alguns atletas, né, de renome tiveram aí o infeliz contato com o mundo das drogas e também com a dependência química. Alguns nomes famosos: Walter Casagrande Júnior, jogador de Copa do Mundo, ídolo do Corinthians. Muita gente diz que ele não é ídolo do São Paulo. Eu acho que o Casagrande jogou bem no São Paulo, só para deixar muito bem claro, tá? Também jogou no Torino, campeão da Champions pelo Porto, pouca gente lembra disso, tá? Também outros casos, como Cicinho, né, que ninguém sabia, né, lateral direito de Copa do Mundo, jogou nos Galácticos do Real Madrid, pouca gente sabia, mas ele revelou recentemente, há uns 2 anos, que teve muito problema com dependência química na sua passagem pelo São Paulo. Inclusive, a forma com a qual ele recebeu ali a informação de que ele estava com depressão e era um dependente químico foi com uma psicóloga no São Paulo. A gente vai falar muito sobre isso, sobre a importância desse profissional também no dia a dia e como isso pode mudar tudo, tá? Então, já pedindo para que você deixe o seu like, curta, comente e compartilhe. Manda aí para os amigos no WhatsApp, nos grupinhos da família. O Dr. Miguel sempre compartilha aí nos grupos do Amor Exigente. Então, manda para todo mundo, que tá bem legal aqui a sua participação, e para isso que a gente tá aqui mostrando esses temas para vocês. Vamos começar falando bastante aqui com os nossos convidados. Nosso time de camisa 10 é que nem o VAR dá impedimento dessa galera aqui. É impossível algum tipo de... Nem o VAR para esse pessoal aqui. Paulo Leme Filho, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Sem Dependência. Paulo Leme, eu fiquei sabendo por aí que o senhor, quando jogava bola, não sei se o senhor joga ainda, o senhor, quando jogava bola, era um bom ponta esquerda. Isso procede ou é mentira do Dr. Miguel? Não falou. Não. Eu jogava mais pelo meio. Quem é da ponta esquerda é o Fábio Piperno. Boa. Esse realmente, pela esquerda, ele é... né? Tô brincando, né, Fábio? Eu sei que você, como você que é um ultraliberal, nossa, né? Um fã. O problema do Piperno é que ele acha o presidente da Argentina um pouco de esquerda demais, né? Que seria para ele aquela pessoa que representa o que ele pensa de política hoje, né? Desses que estão hoje aí no poder, né? Mas, né? Brincadeiras à parte, né? E vamos esquecer essa coisa de VAR, porque isso não leva a nada. Mas muitas vezes, quando a gente fala a respeito do prejuízo que a dependência química causa no esporte, isso fica bem evidenciado a partir de exemplos que a gente usa. Isso serve também para a gente ver que tipo de prejuízo incomensurável isso causa na sociedade. Porque não é só no esporte. O esporte é um jeito fácil da gente olhar para o prejuízo social, pessoal, profissional que a dependência química causa na nossa vida. Mas também em outras situações. Quantas pessoas que poderiam ser bons médicos, bons jornalistas, bons advogados, que largam as suas carreiras, que deixam as suas carreiras,
que deixam as suas profissões, que abandonam as suas profissões e deixam de produzir e contribuir muito com a sociedade por conta da dependência química. É que no caso do futebol, como é algo que todo mundo acompanha, fica escancarado, fica fácil a gente observar o tamanho do prejuízo que a dependência química causa nas nossas vidas. Mas assim como no caso do futebol, tem no caso da advocacia, da medicina, do jornalismo. Quantos casos, né, por exemplo, de jornalistas, o Fábio Piperno, que é um excepcional profissional dessa área, certamente se deparou, né, com alguém que deva ter um problema assim e que teve uma carreira brilhante, às vezes interrompida por conta disso. Então é importante a gente poder falar sobre isso, porque aí a gente consegue chamar a atenção um pouquinho das pessoas sobre esse tema. Muito bem, esse Paulo Leme Filho, advogado, vários livros, a gente vai falar a partir do próximo programa, vamos trazer os livros do Paulo Leme aqui, a gente vai tirar 10 minutinhos, alguns o Piperno ajudou a escrever também, né? O melhor está para ser lançado, viu? Boa, a gente vai mostrar um pouquinho aqui do tanto de literatura importante que o Paulo Leme Filho já trouxe pra gente aqui. Dr. Miguel Tortorelli, o senhor me disse que ele jogava de ponta esquerda. Falou lá no Amor Exigente, mas como assim? Continua jogando. Continua jogando? Não é toda semana, agora ele espaça. Seja bem-vindo. O senhor, quando praticava esporte, o senhor praticava qual esporte? Eu jogava futebol. Boa. E principalmente futebol de salão. Ah lá, rapaz. Miguel foi técnico. Não é brincadeira isso aí. O Miguel tem um papel significativo no crescimento do futebol de salão do Brasil. Acredite se quiser. É incrível. Eu não acreditei quando soube, mas é verdade. Miguel, ele foi técnico de futebol de salão por quase 20 anos, né, Miguel? Ele foi técnico do antigo Gercan, né, com jogadores que depois foram para a seleção brasileira do futebol de salão. Douglas, eu montei o Gercan, na verdade. Né? Eu fui treinador, comecei na Zona Norte, comecei como jogador. Comecei no Clube Salete. O Salete era um colégio, mas tinha um futebol de salão que tinha excelentes jogadores. Aliás, o Sérgio Cléris jogou lá. Agora eu vou fazer mais um parênteses, desculpa. O Salete, ele era uma instituição esportiva que tinha uma escola. Porque meu pai estudou no Salete e ele jogou basquete no Salete, né? Tinha uma excelente equipe de basquete e futebol de salão. Isso, e ele era contemporâneo do Sérgio Cléris. É isso. Sérgio Cléris, que foi jogador de futebol profissional, jogou na Itália, foi técnico do Palmeiras na gloriosa década de 80 do Palmeiras. Nossa. E ele lançou o livro dele agora, o Sérgio Cléris. Hoje, inclusive, está sendo o lançamento do livro dele. E começou no futebol de salão, e eu joguei no Salete, depois o Salete com o Bangu se fundiram e nasceu o Clube Santana, que eu passei a ser, na época tinha juvenil, aspirante principal. E eu tinha terminado juvenil e ia ser aspirante. Naquela época existia o aspirante. Aí o pessoal do principal se reuniu e me chamou, vem cá. A partir de hoje você vai ser o treinador. Eu falei, não, que eu vou jogar. Não. Jogar, esquece, agora você vai ser o treinador. E me escalaram de treinador e eu fui ser treinador. Eu tinha 18 para 19 anos e fui dirigir o pessoal que já é tudo acima de 25, 26 anos, mas excelentes jogadores. E o Santana sempre teve excelentes equipes. Nós sempre chegávamos em terceiro, quarto lugar. Então, primeiro era Banespa, Palmeiras, né? Vinha algum outro clube na terceira. Nós disputávamos terceiro, quarto lugar nessa época. Do Santana eu fui para o Acre Clube, que também é um clube lá da Zona Norte. Depois fui para a Associação Atlética Banco do Brasil e depois para o Gercan. O Gercan, na época que eu fui
treinador, que nós estávamos começando com o Gercan, ele disputava campeonatos extraoficiais. Não disputava campeonato paulista. Nós conseguimos levar para o campeonato paulista e aí começou. E aí sim, o Douglas é um caso gozado. Ele era do Banco do Brasil, eu que levei eles todos, o Douglas, Valmir, Claudinho, esse pessoal todo, Zé Roberto, eu levei para o Gercan. E o interessante, o Douglas era um menino excelente, mas ele só chutava muito forte. E ele não era bem visto pelos treinadores. Nós demos espaço para ele, formamos jogadas, a gente fazia jogadas para o pessoal dar para ele, porque ele chutava muito forte. E ele realmente se dedicou e foi realmente um dos melhores jogadores de futebol de salão. Mas nós tínhamos um jogador chamado Valmir, esse menino era fantástico, não era de muito fazer gols. Apesar de jogar na frente, ele armava jogadas para os outros virem fazer, principalmente o Douglas. E essa foi a vida do Dr. Miguel. E aí passamos por uma seleção paulista também. E nós ficamos muito... Depois eu fui ser diretor de seleções na federação. Cara, eu era diretor. Caraca, então vai falar muito pra gente, o Dr. Miguel Tortorella, aqui sobre a importância disso, né, em ajudar a molecada a não se envolver com a dependência. Dentro daquilo que nós estávamos falando, né, e a gente falava muito sobre isso daí. Principalmente o álcool. Né? O alcoolismo, né, infelizmente, ele está aberto muito e hoje se começa muito cedo, né? Mas nós vamos chegar lá. Vamos chegar lá, vamos falar bastante sobre isso. O Piperno, chamar o Fábio Piperno, que aliás, seguinte, né? Não há nada que seja melhor ou pior para quem está narrando um jogo de futebol do que quando o Piperno, que é comentarista de política e futebol, do nada aparece o Alexandre de Moraes do jogo, né? Eu acho que o narrador já podia ir, Piperno. Ele devia ter anulado aquele VAR lá, viu? Ele tava lá, tinha que ter, aí, né? Porque nesse momento as duas profissões do Fábio Piperno se juntaram ali no clássico da última quarta-feira. Mas a pergunta que eu queria fazer, já te apresentando e agradecendo pela participação, o tal legado olímpico lá não ajudou nada essa questão das drogas aí, pelo que a gente conseguiu ver, né? Porque até tem elefante branco aí no Rio de Janeiro, né? Tudo bem, senhores? O VAR é a Suprema Corte do esporte, né? Do jogo. Na verdade, aí é uma tradição brasileira, né? É incrível como o Brasil, ele desperdiça oportunidade, tem obra parada no país todo pelos mais diferentes motivos, né? E, aliás, aqui em São Paulo, inclusive, tem obra parada que foi iniciada durante a Copa do Mundo de 14, com a promessa de concluí-la para servir, né, as pessoas da Copa. Então, é só passar perto do aeroporto de Congonhas, está lá. É um monumento à incapacidade brasileira. E é muito interessante isso, porque a gente está falando da incapacidade que se espalha por todos os segmentos políticos, porque todo mundo, seja de direita, de esquerda, de centro, todo mundo já teve a oportunidade de resolver esse problema e a obra está lá, é um monumento à incompetência. Agora, estava ouvindo aqui vocês falarem, né, sobre esporte, também outros ambientes, e aí eu, enfim, fiz rapidamente uma viagem aqui no tempo. No final dos anos 80, começo dos 90, talvez, 80, foi lançado um livro chamado Fogueira das Vaidades, do americano Tom Wolfe, e que tinha como tema aquele período que ficou conhecido como a exuberância irresponsável, a super excitação do mercado financeiro americano, né? As bolsas bombando e tal, e isso foi desaguar na crise de 1987, né? Mas o que acontecia naquele momento em que o livro retrata? Por conta, né, dessa superexcitação, todo mundo tem que estar lá, enfim, produzindo dinheiro, resultados, status. Os preços das obras de arte disparavam, aquelas obras de arte de gosto duvidoso, mas comprar um negócio daqueles era símbolo de status. E
por conta disso, no mercado financeiro, lá como aqui, se consumia drogas em volumes amazônicos. Então, é um negócio impressionante, porque afinal de contas, os profissionais, eles operavam com a faca nos dentes, então tinham que arrumar artifício para aumentar a excitação desses caras, a volúpia desses caras, né? O livro retrata muito bem isso. Aí houve a quebradeira, muita gente foi para cadeia e muita gente foi parar nas clínicas de dependência, porque já não tinha mais aquela fonte de recursos. Cai em depressão profunda, porque tiraram enfim, as ferramentas deles e tal. Isso aqui no Brasil aconteceu também. Eu conheço casos de gente que até hoje tem sequelas daquele período. Pessoas que tiveram problemas psicológicos, mentais, físicos, casos de infartos, internações, enfim, AVCs e tal. No futebol é uma coisa. Porque no futebol, por exemplo, eu lembrei muito disso agora, recentemente, porque os jornais do mundo noticiaram uma nova internação do astro inglês Paul Gascoigne. O Gascoigne era talvez o grande jogador daquela geração inglesa lá no começo dos anos 90, final dos 80 e tal, e rapidamente também mergulhou na dependência e nunca mais saiu. São mais inúmeros aí os momentos em que ele foi internado, passou por muitas clínicas, fazia a reabilitação, saía, ensaiava voltar a jogar, depois a treinar times e tal, mas era tudo voo de galinha, ficava lá mais um pouquinho e voltava, ficava um pouquinho e voltava. Algo muito parecido com o que aconteceu com o Maradona. Enfim, o Maradona também, né? Um dos maiores de todos e tal, foi um caso exemplar em relação a isso. E aí, a gente está falando de superestrelas. Mas no chão de fábrica, e não só do futebol, mas de toda a cadeia esportiva, tem um monte. Esse problema é muito sério. Até porque, em relação a essas figuras, a gente está falando de pessoas que lidam com o público. E esse reconhecimento rápido, meteórico, que muitas vezes eles têm, passa a fazer parte das necessidades básicas que o sujeito tem. Quando tira um pouquinho disso, é como se o mundo dele acabasse. Aí ele vai procurar subterfúgio aonde? É isso. Muito bem, se Fábio Piperno não falar bastante sobre, já iniciar aqui o nosso assunto, pedindo assim, respondem nos comentários se você lembra de algum caso de algum esportista que teve problema com essa questão das drogas. Claro que, como o esporte ele está em evidência, né, o tempo inteiro na televisão, na mídia, alguns casos o pessoal confunde um pouco. Eu estava até conversando com os amigos no grupo se tinha alguma relação com dependência química, aquele atleta paralímpico mas não foi, ele matou uma pessoa. O Oscar, ele não sei se Pistorius. Pistorius, eu acho. Ele matou uma pessoa, não tem nada a ver com dependência química, ele matou uma pessoa e enfim, acho que foi a namorada, se não me engano. Um sul-africano. Ele inclusive, ele ia até com problema na perna, ele tinha uma perna a menos, ele ia até tentar disputar, tava essa discussão, se ele poderia disputar as Olimpíadas mesmo. Porque ele conseguia tempos tão bons na Paralimpíadas que ia tentar, mas não tem nada a ver. Mas alguns têm. Por exemplo, o Maradona, né, o próprio Casagrande, que a gente citou. Esse atleta paralímpico, ele matou a namorada, mas ele achou que ele estava sendo vítima de uma invasão de uma outra pessoa, como se fosse um assalto, inclusive... ele teve um processo assim doloroso, processo judicial difícil, ao cabo do qual ele saiu absolvido, né? Sim. Mas deixa eu só fazer, antes de você falar do Maradona, né? Que é um exemplo, o Maradona é um exemplo clássico da dependência química. Ele fez o caminho do dependente químico típico, né, Miguel? Daquele que a gente vê em grupos, que a gente... Então, assim, ele tem um auge, né? Depois ele começa a ter uma decadência profissional, às vezes se recupera um pouco, vai ser internado, volta, e aí tenta se reinventar na carreira, aí vai ser internado de novo, aí você vê uma foto dele, ele tá bem, depois 6 meses depois você vê uma foto dele, tá, né, péssimo. Mas aí é uma coisa pra gente ver como
o futebol ele é um bom espelho de vários aspectos da nossa vida. O futebol, talvez ele, para nós pelo menos, né, que apreciamos mais, como ele funciona como um retrato daquilo que acontece nas nossas próprias vidas pessoais, né? E aí tem muita gente que acha que a dependência química é uma coisa do vizinho, é uma coisa de um problema, é um trauma pessoal. Recentemente eu ouvi essa expressão. Não, isso daí é um trauma pessoal, não tem nada a ver com questão social, com questão de outras pessoas, com questão de família. Isso daí, infelizmente, eu vi um profissional da medicina falar isso. Mas, né, além dessas questões... como a incidência da dependência química é presente na nossa vida. A gente não se dá conta disso. Então eu vou fazer só para, se vocês me permitirem, Sim, claro. fazer uma brincadeira que eu já fiz outras vezes com o Hugo, com o Fábio, com o Miguel, eu não me lembro se é assim. Mas vamos pensar aqui, a grosso modo, né? Vamos pensar assim, todo mundo gosta de fazer as suas próprias listas, né? Então assim, pensa... na lista dos 5 melhores jogadores de futebol da história mundial. Então, né, eu vou dizer a minha lista e vocês vão dizer se ela é razoável ou não, se ela é defensável, né? Se ela é defensável, se ela é uma lista que funcionaria. Então vou dar a minha lista dos 5 maiores jogadores da história do Pelé. Isso é unânime, né? Maradona ganhou uma Copa sozinho e quase ganhou outra. Não é pouca coisa. Messi. Acho que é um nome razoável. Garrincha. E o quinto, fala o quinto aí na sua opinião, Piperno. Na minha lista eu colocaria Cruyff. Cruyff. Então assim, desses 5 que nós estamos falando, 2 são dependentes químicos. 40% de incidência. Nesse meio chamado futebol, se você pegar numa lista dos 5 maiores jogadores, os 5 melhores do mundo, não é o jogador mediano, é o camarada que ele chegou no ápice da carreira, no ápice da profissão. 40%. Não, se eu pegar... O Cruyff não essa faleceu tua de lista, câncer? então, se pegar essa tua lista, na verdade são 3. O Cruyff tinha um problema com o tabaco, né? O Cruyff ele consumia cigarro até o fim da vida. O Cruyff era aqueles caras de fumar em vestiário e tal, né? E acabou sendo vítima de um câncer. Olha, não vai longe, por exemplo, no futebol... É célebre o comercial que o Gerson fazia de uma marca de cigarro. Isso marcou muito, enfim, a vida dele. O Gerson Ganhotinho. A carreira dele. Sim, o Gerson não. Foi um dos ídolos que eu não ouvi jogar ao vivo, mas eu cansei de ver, por exemplo, já fiz trabalho sobre a Copa de 70 e tal, e ficava impressionado como o Gerson jogava. Mas o Gerson, aí veio a história do cigarro, Vila Rica, né? Ele detesta que seja associado a isso, se arrepende muito. Mas naquele momento o Gerson virou garoto propaganda de uma marca de cigarro, porque ele fumava muito cigarro. E ganhou dinheiro com isso também. Naquele momento ganhou dinheiro. Isso na década, quando ele jogava ainda. Sim, na década de 70. Era meio sem filtro a publicidade dessa época aí, né? E aí, não, tanto é que a famosa lei de Gerson vem daí. O negócio é levar vantagem em tudo. Era esse o mote da propaganda. Leva vantagem você também. Isso, leva vantagem você também. É um cigarro mais barato. Isso, que virou um mote muito ruim. Pegando até um gancho, até pro doutor, justamente Dália fala, sobre essa lista que o senhor fez dos 5 maiores, né? Que tem aí Cruyff, que teve problema com tabaco. O Maradona, né, que teve problema com cocaína mesmo, tudo. né? O Maradona teve problema com tudo. E o Garrincha, né? Garrincha, até pela questão social era só o álcool, mas assim, foi uma morte dramática. O melhor livro de alcoolismo que eu já li, e não que eu seja uma referência muito boa, mas é que eu li alguns, né? Até por uma questão e escreveu também, de né? autopreservação. Escreveu também. Por uma questão até de autopreservação. O melhor livro, com alguma folga sobre o segundo, e aí vale tudo, literatura técnica, vale tudo, que foi escrito sobre a doença do alcoolismo, que narra com precisão como se desenvolve
a vida de um portador da doença do alcoolismo se chama A Estrela Solitária, escrito pelo Rui Castro. Que também era... Uma rara... Porque esse livro, ele é uma conjunção também de uma rara, assim, no caso do... Se a gente for pensar em termos de esclarecimento, de informação sobre a doença do alcoolismo, é o livro da história de um portador da doença do alcoolismo típico, que era o caso do Garrincha, escrito por um portador da doença do alcoolismo em recuperação, que é o Rui Castro. Então é uma, assim, do ponto de vista da informação, é uma rara felicidade, porque o Rui Castro, ele conseguiu entender com muita lucidez a história da vida do Garrincha, de uma forma brilhante, aí tem até a questão vocacional e profissional dele, ele escreveu com maestria sobre a vida do Garrincha. Mas o que me chama mais atenção nesse livro é que quando você começa a ler, você está vendo a história da doença do alcoolismo. A história da doença do alcoolismo nas pessoas é isso. É o melhor livro que tem, né? Para quem quiser se informar a respeito. Mas, doutor, só para a gente entender e passar para o pessoal também. Claro. Ninguém está livre dessa situação, né? Porque se você for analisar, um jogador de futebol... Eu confesso que eu tenho dificuldade de lembrar, talvez o Piperno e o doutor Miguel lembrem melhor, que assim, o Garrincha tinha uma vida boa, o Garrincha era um cara... Porque no documentário do Pelé fala que o Pelé foi o primeiro milionário da história do futebol, né? Começou a fazer publicidade, propaganda, andar por aí e tal. O Garrincha era um cara de nível assim, do ponto de vista de idolatria, do ponto de vista de dinheiro mesmo... Pra gente entender justamente que essas questões são inerentes, né? Não tem nenhum tipo de problema. Não. Pega o rico, é democrático, né? Pega o rico, o pobre, o famoso, não o famoso, né? O Piperno vai falar, mas naquela época, futebol não dava dinheiro. Né? Pelé foi ganhar dinheiro fora do futebol. Mas só antes do Piperno falar, eu não aguento. Eu tenho que Diga, falar. doutor. Eu sei que eu tô desagradando, mas eu não aguento. Levantou a bola pro senhor chutar. Não, mas eu assim, no livro fica muito claro, se a pergunta é assim, o Garrincha tinha uma vida difícil? Não, ele tinha uma vida excelente. Ele tinha reconhecimento profissional. Pra gente ter uma ideia... ele casou com a Elza Soares, que era a artista brasileira do momento. A Elza Soares, que também tem uma relação típica da codependência, da pessoa que acha que de alguma maneira ela vai conseguir curar, e faz de boa vontade, faz de boa fé, faz por amor, mas acaba se machucando muito dentro dessa relação. E ele era um cara reconhecido, ele era um camarada aplaudido, as pessoas gostavam dele, e depois daquela coisa de se atribuir a ele uma inocência, na verdade era uma malandragem. O Garrincha, né, ele tinha uma certa malícia para sair de situações difíceis e fazer de um modo que ele se passava por bobo. Mas bobo mesmo eram outros jogadores que viviam ali com ele. Então, assim, o Garrincha, ele não teve uma vida sofrida, miserável. Ele era uma pessoa infeliz. Muito pelo contrário, como o Miguel falou, o futebol era muito diferente do que era hoje, né? Em termos de recurso financeiro. Mas aquilo que a profissão podia dar de bom para ele... Nossa, ele teve... Sem dúvida. E mesmo assim ele acabou tendo esse problema com a dependência química. Deixa eu passar para o Fábio aqui, fazer uma pergunta para ele. Fábio, tem outros casos importantes na história, você citou o jogador inglês aí, mas também a gente tem aqui no Brasil o Casagrande, Cicinho, que teve problema com isso também. O caso mais famoso era o Casagrande, eu me lembro dele falando que até 2016, né? Ele tinha problema tinha que andar sempre com a psicóloga, e ele tem até aquele depoimento dele, salvo engano, 2018, né? Que foi a única Copa do Mundo que ele conseguiu fazer como comentarista, né? Eu não sei se tem a ver com futebol, com a época que ele era jogador, que ele conseguiu fazer limpo. Isso quer dizer que em 2014, em 2010, em 2006, não me lembro se ele comentou 2002... Não lembro se ele era comentarista, acho que era o Falcão, comentarista da Globo. Em todas essas Copas do Mundo, em algum momento ele usou ali droga e tal. E aí ele conta que na Alemanha, em 2006, ele conta lá na Rádio Bandeirantes, num programa que eu não sei se existe mais, que é Em Pauta,
que era até o que faz na Band News FM, que eu esqueci o nome dele, que fazia esse programa, ele conta que ele ia, por exemplo, à noite, saía, acabava lá o trabalho, ia à noite, ele ficava de olho nos taxistas, e aí ele olhava um taxista aqui, um monte de taxista aqui, e outro taxista lá na ponta. Ele já falava assim, opa, aquele cara ali tem uma coisa estranha. Ele meio que rastreava aqui quem poderia estar vendendo para ele poder... Tamanho o nível de dependência que ele estava. Acho que é um caso emblemático nessa situação do esporte, né, Piperno? Ele foi porque também tem uma outra coisa, né? O Casagrande talvez tenha sido daquelas estrelas do esporte aqui no Brasil quem mais tenha falado abertamente sobre isso. E ele falou abertamente sobre isso em um momento em que ele era da TV Globo, né? Então, de fato, todo mundo conhecia o Casagrande, além de ter sido ídolo de uma torcida importante, também se tornou uma celebridade na crítica esportiva por ser alguém que tinha um cargo importante na TV Globo, né? Trabalhando lá com o Galvão Bueno e tal. Então, e aí, quando ele assume abertamente tudo que aconteceu, aquilo realmente chocou muito. E fez do Casagrande também uma espécie de, digamos, de referência na discussão sobre essa questão, porque muita gente tem problemas parecidos, mas não fala abertamente. E esse negócio é muito antigo. Isso que é importante que as pessoas tenham noção, porque, primeiro, permeia todas as relações profissionais. Aqui a gente está falando especificamente do esporte, mas isso acontece em todos. Eu, por exemplo, assisti aqui em São Paulo um dos últimos shows da Amy Winehouse, que eu adorava, então, morreu lá com 30 e pouquinhos, no esplendor da carreira e tal, e totalmente destroçada aí por dependência química. O Gabriel Garcia Marques, que eu acho que entendia um pouquinho de escrever, ele tinha uma coluna lá nos anos 40, 50, num jornal colombiano chamado El Heraldo, um jornal de Barranquilla que existe até hoje. E aí um dia eu comprei um livro lá com os textos dele, as crônicas dele, são 3 volumes, dá mais de 1000 páginas, porque é uma obra extensa. Lá no meio do livro, você acha 2 crônicas dedicadas a um certo doutor Heleno. Quem era o doutor Heleno? Heleno de Freitas. Por que o Gabriel Garcia Marques escrevia sobre Heleno de Freitas, ídolo do Botafogo, né? Porque a Colômbia, no fim dos anos 40, ela implanta uma liga pirata, atrai grandes estrelas para lá, o Di Stéfano, inclusive, e Heleno de Freitas foi jogar onde? Em Barranquilla, no Júnior de Barranquilla, esse que está toda hora jogando Libertadores aí, que era o time do Garcia Marques. E aí, o Heleno de Freitas, na época, ele era um personagem muito diferente no mundo no mundo da bola, porque além de ser um jogador super talentoso, seleção, ídolo do Botafogo e tal, ele era advogado de formação. Então, ele circulava pela elite do Rio, se embebedava, consumia tudo que era possível, mas, enfim, era o cara convidado aí para as grandes rodas e tal. Ele vai jogar na Colômbia. Quando ele chega lá, Garcia Marques, sabendo que ele era um advogado, impressionado com o talento dele, escreve um texto em que ele se declarava assim, apaixonado, impressionado pelo talento do doutor Heleno, que segundo ele era capaz de compor processos, enfim, textos jurídicos aí com os pés, tamanha genialidade. Muito bem. Um ano depois, o doutor Heleno foi para o Rio de Janeiro de férias, resolveu uns assuntos particulares e cai na folia no carnaval. Aí ele volta para Colômbia, gordo, fora de forma, né? Tudo. Aí o Garcia Marques serve um outro texto falando sobre a decepção com o doutor Heleno, que tinha virado um fantasma praticamente, né? Por quê? Porque caiu no mundo de novo. Então, esse é um problema que existe desde sempre. São muitos, porque hoje a gente fala mais abertamente. Nos velhos tempos, isso ficava ali entre eles e tal. Palmeiras, 2022, janeiro de 2022, o Palmeiras estava lá se preparando para ir para o Mundial. E aí
professor Abel Ferreira fecha a lista dos relacionados lá para o Mundial. Patrick, o que menino chamou a fora. atenção naquela lista? Ele cortou todos os meninos. Patrick de Paula, Gabriel Menino, Veron e o Renan. Muito bem. Confiram o que aconteceu com os 4. Os 4. O Gabriel Menino fez um meia-culpa, falou, olha, realmente naquele momento eu tinha me perdido um pouco, o professor tinha razão, e tá aí jogando até hoje. Tá? Os outros todos estão com as carreiras ladeira abaixo. Por quê? É só ver, é só conferir as informações da época. Então, esse problema é muito sério e ele acompanha, às vezes, o atleta, o garoto e mesmo pessoas de outra atividade, mas praticamente desde a adolescência, juventude, porque às vezes é o ambiente mesmo que provoca isso e tal. Aí o garoto vai, né, se deixa seduzir por isso e muitas vezes não sai nunca mais. Esse é o problema. Mas e aí? Isso é discutido abertamente? Acho que não. Até os próprios clubes, né? Acho que a gente pode até incluir o Dr. Miguel. Será que o próprio clube fala sobre isso? Ou senão, ó, você tem que performar, O empresário do dar jogador. resultado, você tem que valer milhões. O Cauã Nem Basile, todos, do Santos lá, o Deveria, menino, né? acho que tem 12 anos, assinou um contrato lá agora, milionário lá na época, igual o contrato do Neymar na época que ele assinou em 2006 ainda. O moleque já vale milhões. Será que não é muita pressão em cima dessa criançada que você vale isso e ninguém instrui o cara? Fala, mano, ó, você vai viver uma vida que poucas pessoas vão ter, mas você vai ter acesso a coisas e pessoas querendo te levar para caminhos que muitas vezes você vai ter mais acesso que as outras. Porque é uma coisa que tá ligada à outra, né, doutor? Quanto mais dinheiro você tem nesse caso, e muito novo, né? Eu acho que esse que é o ponto, né? É um dinheiro que o jovem no mundo do futebol, ele tem muito novo, né? Sei lá, fala um salário... Quem ganha menos no Palmeiras lá ganha 100 mil reais, né? Sim. Deve ganhar 100 mil reais. Bem mais. E não é um salário muito comum, porém é um salário de... Talvez o doutor Paulo... O garoto com 17, 18 anos, ele está sustentando, enfim, a família. Então assim, é mais fácil de você dar um problema na cabeça, né, doutor? O senhor que trabalhou durante muito tempo com esses jovens, até no futebol de salão, na época que a bola pesava 2 quilos cada, né? A bola pesava bastante naquela época, hoje tá diferente. O que fala pra essa molecada? Como é que trabalha com essa molecada? Como é que o esporte ele pode deixar de ser uma isca e ser uma questão de salvar a vida dessa galera? E eu trabalhei também, e trabalhei muito com as categorias de base, né? E é aí que tem que se falar. Mas, né, no futebol de salão da minha época, nós não tínhamos recursos para colocar profissionais para levar aqui os clubes deveriam ter. Alguns têm, mas a grande maioria não tem. Para levar isso daí, principalmente para as categorias de base. É necessário que se faça isso, né? E nós estamos falando, o Palmeiras teve o Perivaldo, começou no Botafogo, é um desses daí, e acabou. Esse daí acabou. Então, nós temos vários desses daí. O Perno colocou agora 4 jogadores que eram excelentes aí no Palmeiras, que estavam crescendo, vindo. Então, mas é isso. Se não tiver realmente, porque infelizmente a grande maioria vem de famílias realmente muito humildes e infelizmente com problemas já dentro das suas famílias. Mas deveria ter nos clubes, alguns têm, mas deveria nós termos nos clubes isso daí. Levar para o jovem, para as crianças que começam principalmente isso. Agora, é complicado você pegar um garoto, né, e ele já está comprado por não sei quem e dão um dinheiro para os pais, fabuloso. Isso daí é difícil de você manter. E a grande maioria hoje dos jovens, dos atletas, dos profissionais, vão para o alcoolismo. E aí fala, tá bebendo. Só que o alcoolismo, ele não estoura depois de 2 anos, 3 anos. Aí depois o doutor Paulo vai falar um pouco sobre isso daí. Quando é que vem à tona realmente o alcoolismo? Mas, infelizmente,
nós precisaríamos trabalhar mais na base. Uma coisa que eu percebo, até para puxar esse assunto, não perder o gancho do Dr. Miguel, é que também existe no esporte, sobretudo no futebol, uma certa romantização sobre a questão do jogador que vai lá e sai na noite e bebe e não sei o quê, e depois vai lá e faz 3, 4 gols e resolve. A gente vê muito isso nos podcasts hoje, né? A galera falando sobre isso. Mas, doutor, sobre o que ele perguntou, tem um caso do Cicinho, e a gente não citou o doutor Sócrates aqui também, né? Que é um intelectual da bola aí, que também teve problema. Não me lembro se ele faleceu em decorrência de algum problema da cirrose, alguma coisa do tipo. Mas ele faleceu em 2011 e era um cara que tinha problemas com isso. Inclusive, tem até o livro lá do Casagrande, né? Acho que é Casagrande e Seus Demônios, alguma coisa assim, que fala sobre a relação dele com o Sócrates. O Cicinho, ele conta que ele estava jogando Real Madrid, né? E aí ele conta muito assim daquela questão, doutor, de você estar, né, com a mente em outro lugar. Você ganha muito bem, você ganha um dinheiro que, assim, se você não fizer muita lambança na vida, você nunca vai gastar, né? Eu acho que é mais ou menos por aí. Sozinho, na Europa, não tinha filho, não tinha família, e de repente ele começa a ir mal, vai jogar na Roma. E lá ele começa a identificar que, assim, ele não conseguia mais sentar numa mesa e tomar um copo de cerveja, um copo de vinho, etc e tal. Ele sentava e tomava 3, 4. Ele até brinca que escovava os dentes com Coca-Cola, porque ele chegava para treinar ali um pouco atrasado, sempre. A Roma, vendo o problema, empresta ele ao São Paulo. Na época, muita gente nem se ligou, mas ele conta que a Roma vendo, falou, vamos te emprestar pro Brasil, para você ficar lá com a sua família, para você buscar um tratamento. Ele vem pro São Paulo, eu acho que ele vê que ninguém liga também, e ele começa, aí que ele começa a beber mesmo, e aí ele conta que um dia chegou uma psicóloga do lado dele no café, lá no São Paulo, e ele conta que a psicóloga fez 20, 30 perguntas para ele, conversou durante 5, 6 minutos, e ela saiu lá com o diagnóstico que ele estava com depressão e que ele era um alcoólatra. E aí, a partir deste momento, por isso que a gente está falando da importância de um profissional, deste momento, ele chegou à conclusão, preciso, né, tirar o pé do freio aqui, senão, assim, eu sei que eu não vou passar mais fome, né, porque o dinheiro que eu ganhei na vida, mas eu vou acabar estragando a minha vida se eu continuar nessa vida, nessas condições. E é justamente isso, né, doutor? E foi o que o doutor Miguel perguntou. Quando que dá o start? Quando que, até quem tá assistindo, pode ser uma dica importante, quando que a pessoa tem o start de saiu de ser uma coisa que a pessoa tem controle para uma coisa que a pessoa não tem mais controle? É assim, né? Aí o que você falou abre campo para pelo menos 3 ponderações, né? A primeira é a seguinte: como, apesar da gente discutir esse tema muito mais do que se discutia antes, nós ainda temos muita dificuldade de compreender o assunto. Qualquer profissional que conheça um pouco de dependência química tem que falar o seguinte: para fazer qualquer diagnóstico de ansiedade, depressão, transtorno, primeira coisa, você tem que tirar a substância que interfere no seu sistema nervoso central e ver o que sobra. Pode ser que não tenha problema nenhum. O que você não pode é fazer um diagnóstico de depressão com o alcoólatra bebendo, porque aí é uma coisa distorcida, é um diagnóstico que vai ser com certeza equivocado. Ele pode até ser duplamente feliz, né? Ele tem a doença do alcoolismo e a depressão, né? Ele tem a dupla excepcionalidade, como se diz por aí. Pode até ser que tenha isso, mas isso, né, apesar da boa vontade, da boa fé do profissional, revela um desconhecimento. Se realmente foi isso que aconteceu, lamento pelo jogador. A segunda coisa que você menciona, né, por que eu lamento? Porque poderia ter tido uma carreira mais produtiva, mais frutífera para ele mesmo e para os familiares, né, para os amigos que convivem com ele. O segundo ponto é assim: como é que a gente percebe? Não tem muito segredo, né? Você percebe que uma pessoa tem um problema com a dependência química quando aquilo traz prejuízos à vida social cotidiana familiar dele. Então, por exemplo, o cara toma muita água com gás, como é o meu caso. Ultimamente eu resolvi, não sei porquê, mais forte do que eu tomo 4 garrafas de água com gás por dia, mas isso não me traz nenhum problema.
Eu não tenho assim, eu não chego atrasado no meu trabalho. Isso não muda a performance no meu rendimento profissional. Eu não brigo com a minha família por causa disso. Eu não falto a nenhum compromisso por conta disso. Eu não chego atrasado no meu trabalho. Eu não tenho que escovar meu dente com Coca-Cola para disfarçar qualquer coisa. Então, quando você tem problemas associados ao uso de alguma substância, pode cravar que você tem uma grande probabilidade de ser um dependente químico. Então, isso daí já é um sinal claro, né? E o terceiro ponto é que, como o Fábio notou, olha só que coisa curiosa, né? É tão comum no meio do futebol a gente olhar para um jogador e falar assim, nossa, mas esse cara, ele estava voando ano passado. Ele estava jogando muito, esse cara estava surgindo para jogar na seleção, para jogar na Europa. Que hoje é mais do que jogar na seleção, né? Jogar na Europa. Né? E aí, de repente, o rendimento, a performance desse cara cai vertiginosamente. E aí o pessoal começa a falar, pô, mas esse cara desaprendeu a jogar? Esse cara começou a jogar... O que tem de jogadores assim não tá no gibi. É muito. É muita gente. O Piperno citou 4 exemplos. Desses 4... 3 tiveram a carreira em queda, assim, vertiginosa. E um, mais ou menos, que foi o Gabriel Menino, mas que nunca mais foi aquele jogador que ele era no ápice dele do Palmeiras, né? Agora, 3 estão assim, em linha... eles estão em queda livre. Tem um ali que eu não vou nem citar o nome para não constranger o rapaz, mas assim, ele tá até com a camisa com o umbigo aparecendo. E é difícil, né? É uma situação que a pessoa precisa se recuperar, né? Porque é complicado, né? É uma situação muito complicada. Então eu acredito, né, que a gente vê tantas situações no futebol, prejuízo social e pessoal que isso traz, né? É muito grande. E o importante também da fala do Cicinho, Piperno, doutor e doutor Miguel, é que ele fala que ele teve o start, assim, de falar, não, realmente eu preciso buscar tratamento, assim. Ele conta até que um dia ele foi fazer um cruzamento, pisou na bola e caiu, aí o treinador, na época do São Paulo, era o Ricardo Gomes, 2010, né? Tirou ele do treino, falou, não, cara, senta aí, relaxa um pouco, porque a coisa não tá muito normal. E a partir daquele momento, ele passou a ser um cara que luta, né, pela causa das pessoas sem independência, né, pra ser igual a gente aqui. Então, tipo, a partir daquele momento, ele decidiu que ele ia palestrar, falar sobre a vida dele, colocar, se não me engano, escreveu até um livro. Eu lembro que tem aquela Câmera Record, aquele programa, tem com eles falando sobre isso, sobre tudo que aconteceu, e tem muita visualização, então é bem legal a gente entender. Aí o que eu quero perguntar para vocês agora, começando aqui com o Piperno. Piperno, o esporte levado à escola sempre foi a solução para muitos problemas, né? Porque é o que falam, né? Parece que é a solução para tudo. A criminalidade, o uso de drogas e tudo mais. Como é que realmente os governos, né, em todas as suas esferas, podem fazer esse trabalho utilizando o esporte? Assim, como é que você vê? Hoje, na sua opinião, tem pouco dinheiro investido, precisa ter mais? Como é que funciona essa do lado positivo do esporte que pode trazer para essa molecada de hoje em dia? Não, porque falta alguém realmente criar uma política que estabeleça algum tipo de coordenação entre, por exemplo, a rede de ensino, especialmente as redes públicas, e também entidades esportivas, né? Então, é importante. Toda escola tem, por exemplo, educação física, mas e aí? Não resolve nada. Então, não basta somente ter a cadeira. Então, vamos estabelecer políticas usando o esporte, visando resultados, porque muitas das políticas públicas, elas não visam resultados, elas estão lá. Se cumprir ou não, é o de menos. Mas o fato é que elas estão lá e basta preencher carga horária que tá bom. Não pode ser assim. Então, a partir do momento que
se instituir um esforço coordenado também com entidades esportivas, é claro que esse acompanhamento ele vai ficar muito melhor. Os garotos, eles vão serem tratados nas redes de ensino de uma outra forma, e olhando principalmente casos individualmente. Então, o garoto, ele tá lá às vezes, ele tá lá no meio, ninguém sabe o que está acontecendo com ele, né? A partir do momento que ele se torna, por exemplo, um atleta em potencial, então vamos olhar um pouco com um pouco mais de atenção, com um pouco mais de carinho. Então, eu acho que às vezes é um pouco de demagogia às vezes do homem público, tal, dizer, porque vamos usar então o esporte para promover tal avanço, melhoria nas escolas. Não é assim. Só a boa intenção não basta. Tem que ter políticas integrando isso aí a outros setores. Porque senão, de novo, quer dizer, você começa um esforço aqui numa escola, daqui a pouco o garoto saiu, vem uma outra direção. Quer dizer, se aquilo não for realmente um processo continuado, todo o esforço feito lá atrás vai por água abaixo. E aí, veja, as pessoas têm que entender que qualquer coisa que você faça numa escola, seja ela pública ou privada, ela sofre uma concorrência de mercado. Mas não estou falando só de mercado, de uma escola melhor, levar o filho do Paulo ou o Dr. Miguel para estudar numa outra escola. Não é isso, não. É o mercado exatamente digamos, o mercado das seduções aí e tal, né? Então, ele tanto pode ser cooptado para praticar de fato esporte, como ele já que está lá, então ele pode ser cooptado sim para consumir drogas, para outras, ou eventualmente até entrar pro crime, dependendo a região da escola, porque o ambiente, ele é muito propício a isso, porque você está falando, quando você fala de uma unidade escolar, você está falando de centenas, às vezes milhares de jovens que estão naquele mesmo espaço físico. Então, é mais fácil para quem quer fazer esse trabalho de cooptação já ir lá direto da escola, que tem um monte, do que começar tentar aí, enfim, cooptar pessoas que estão espalhadas, né, nos mais diferentes ambientes. Na escola já está todo mundo junto, e todo mundo que eu falo, gente jovem, gente com energia, né? Essa é a mão de obra que todo mundo quer, seja o esporte, seja o crime. O Fernando Diniz, ele falou sobre o John Kennedy, né? Que ele recuperou o atleta também, que estava com problemas ali em relação às noitadas. Ele é psicólogo. O Fernando Diniz é psicólogo. Sim. Ele falou o seguinte, uma coisa que é chocante. Falou assim, não sei se o Fernando Diniz ele tem um filho adolescente ou se o filho dele já estuda medicina. Eu acho que ele tem 2 filhos, alguma coisa nesse sentido. Ele falou, o meu filho eu não aceitaria. Óbvio, não tenho como mandar nele, né? Mas eu não aconselharia ele ser jogador de futebol. Porque a cobrança que se tem nessas crianças, nessa molecada hoje em dia, não busca formar um cidadão, né? Busca muitas vezes fazer com que ele seja uma mina de ouro ali, que dê resultados, etc e tal. O Fernando Diniz, que é técnico de futebol, que inclusive tem falas muito, gostando ou não dele, né? Tem falas muito interessantes nesse sentido, até na recuperação do John Kennedy, que é um garoto que deu muito trabalho no Fluminense. Acho que tá de volta agora, né? Deu muito trabalho no Fluminense e fez o gol do título, inclusive, da Libertadores lá do Fluminense. Dr. Paulo Leme Filho, tem solução essa questão? O esporte pode se unir aí nessa luta? Eu acredito que sim, né? Na medida em que a gente pode oferecer essas alternativas que o Fábio colocou, até do ponto de vista da política pública, tomando a escola como uma referência de segurança emocional, social, para que essa concorrência, que a gente pode até chamar de desleal, né, por parte de outros segmentos da vida, não tomem essa criança, esse jovem, de um caminho que vai fazer bem para ele. Agora, tem uma coisa que a gente precisa ponderar e refletir, né? Que bom que nós temos exemplos, né, de jogadores de ponta, como o Cicinho, que resolveu abrir seu anonimato, contar a respeito do seu drama. Isso tem um valor inestimável, na minha opinião, para que as pessoas possam olhar para isso. Assim como o Casagrande também. Porém, no caso do Casagrande tem um detalhe, né? O Casagrande, pelo que eu soube, ele se valeu muito tempo de uma espécie de personal psicólogo, né? Então ele tinha um acompanhante terapêutico
que ficava 24 horas por dia. Quem da população brasileira tem condições de fazer isso? A não ser que alguém queira de forma voluntária, né? Não existe isso. Isso é uma coisa para elite da elite da elite da elite. Então, quando a gente fala de tratamentos para dependência química, de políticas públicas, nós temos que olhar para a globalidade da população. Porque não adianta a gente falar, nossa, tem uma clínica de recuperação lá no Canadá, que ela é super boa, fica tranquilo. Se você tiver algum problema, você vai para lá, você vai ficar 6 meses e volta. Ou nunca mais você vai encostar numa pedra de crack ou numa gota de álcool. Isso não funciona para a nossa realidade. Então a gente não pode deixar de mencionar que tudo aquilo que a gente fala em termos de dependência química tem que valer para todo mundo, tem que valer para toda a população. E acho que essa é a grande mensagem que a gente precisa passar. E eu tenho uma coisa para falar, que o Dr. Paulo também está nessa luta. Nós precisaríamos levar isso para as escolas. Não é isso, professor? Como o Fábio falou mesmo, né? A questão do esporte, a questão... Olha, eu tenho, né, ultimamente, olhado para questões relacionadas à saúde mental. E assim, o que você tem, né, de índice de criança com depressão, criança que se automutila, suicídio... Nós nunca tivemos tanto suicídio nessa idade. Tem um apocalipse infantil sendo vivenciado na escola pública e essa discussão está passando batida. A grande preocupação é se o ministro do Supremo mostrou o dedo do meio ou não. Essa é a preocupação, né? Nós temos, por exemplo, vou dar um exemplo pequeno, tá, Fábio? Só para a gente pensar um pouco, né? Por que é que aumentou tanto o diagnóstico de pessoas com autismo? Por que mudou? Isso, porque agora começou a se entender que existe um grau de autismo que, não obstante a pessoa sofra muito, ela consegue conviver com muito esforço e com muito estresse, com muito gasto de energia. Ele consegue, durante um tempo, conviver entre as outras crianças, entre os outros adolescentes, até o momento em que isso explode por conta da dificuldade de interação social que essas pessoas têm. Isso é causa também de suicídio, de depressão, de automutilação. Então, existe uma necessidade de se olhar para a saúde mental dentro da escola, porque é lá que as pessoas estão. Elas estão concentradas ali naquele lugar. E nós teremos que criar política que vai ter que colocar psicólogo, até profissionais médicos, vai ter que centralizar o serviço lá. E, inclusive, orientação a respeito de dependência química nesse local. Enquanto não fizer isso de uma forma estruturada, e como o Fábio observou, não adianta um camarada fazer isso, no dia seguinte o gestor de ocasião mudar tudo, também não vai funcionar. Então precisa ser feito de uma forma perene e estruturada. Claro que dá muito trabalho, né, professor? Mas a gente chega lá. Doutor. Deixa eu só fazer uma colocação pro Fábio. Fábio, por que as rádios, as televisões não levam essa matéria para os nossos espectadores, os nossos ouvintes? Por que não tem em nenhum lugar? Nós temos um programa na Rede Vida e esse aqui que nós estamos fazendo aqui, que realmente leva, a gente coloca, tenta divulgar para levar isso, para chegar no maior número de pessoas possíveis. Por que isso daí não acontece? Eu não tenho uma explicação, mas eu tenho uma suspeita. Eu acho que as áreas comerciais, elas não querem trabalhar muito em cima disso, porque afinal de contas tem para o mercado e tem que convencer, por exemplo, anunciantes, interessados, parceiros e tal, de que o tema é necessário, ele é viável, ele tem que ser debatido por toda a sociedade e ele vai encontrar resposta do público. Mas esse trabalho de convencimento literalmente dá trabalho. E eu sou muito crítico das áreas comerciais. Estou falando isso abertamente, certamente alguém de área comercial estará ouvindo a gente, e eu conheço, eu sei como eles trabalham, e
Então eu tenho muita dúvida em relação a isso aí, à disposição deles. Por isso que eu acho que, por enquanto, eu acho que os veículos eles vão explorar mais o que faz, por exemplo, a novela. Em vez de você ter um programa para falar disso, coloca uma personagem que tem lá dependência e aí talvez desperte alguma atenção e tal, as pessoas observem o tema com um pouco mais de cuidado. Só para fazer um adendo ao que o Fábio falou, reforçando o que ele disse, isso que ele falou é uma coisa muito difícil, que vai além, às vezes, das nossas vontades mesmo. A gente tem a questão, por exemplo, dos planos médicos, né? Dos planos de saúde privados. Então, nós temos aqui no Brasil aproximadamente 25% da população, né, tem o seu plano privado, né? E assim é feito. Esse plano médico, por várias razões, a tendência disso é ficar cada vez mais caro. A população vai ficando mais... vai vivendo mais, né? Vai melhor dizer do que... Não é idoso, vai vivendo vai vivendo mais, né? As doenças vão aparecendo, você tem situações também que novas tecnologias vão aparecendo e elas são mais caras. Então, do ponto de vista da sustentabilidade financeira, é um enorme desafio esse mercado se manter, né? Uma vez, numa aula de gestão em saúde na Fundação Getúlio Vargas, surgiu esse assunto e eu perguntei para uma professora por que é que as companhias que lidam com a saúde privada não investem em programas de prevenção de dependência química, porque isso é um mar de doenças secundárias, isso é um mar de problemas que o sistema privado vai ter que pagar depois. E a resposta foi simples. Foi assim, olha... No Brasil, existe uma mudança de plano médico muito precoce. Então, as pessoas ficam 2 anos num plano, migra para outro. 3 anos num plano, migra para outro. E vão migrando. E aí, ninguém quer deixar água limpa para o outro beber. Entendeu? Não adianta eu investir numa coisa que quem vai se beneficiar é uma outra companhia. Então, isso daí realmente vai ser muito difícil implantar. Então, veja como é difícil. Como é mudar a mentalidade. E depois tem uma coisa, né, Paulo? Hoje, quem são os grandes anunciantes? Bets, por exemplo, anunciantes que perderam espaço, mas ainda são importantes, marcas de cerveja. Imagina se esses grandes anunciantes vão querer, de alguma forma, financiar esse tipo, né, esses programas. E os planos de saúde, eu tenho certeza que olhariam isso com muita reserva também. Ou seja, puxa vida, né? Se todo mundo começar a atentar para o fato de que esse problema é mais sério e tal, e está muito mais presente, talvez a minha rede vá ter que suportar, né, um gasto adicional. Exatamente. E o Brasil tem algumas epidemias de anunciantes, né? Já teve lá em 2017 até 2020, mas dos bancos, né? Era banco online para tudo quanto é lado aí, Inter, enfim, só banco online. E agora tem a questão da Bet. Um detalhe sobre a Bet, o Lucas Paquetá foi inocentado sobre a acusação lá de manipulação de resultados, embora eu continue achando, isso é uma opinião só, de que os cartões amarelos que ele tomou são, assim, bizarros, que eu jamais imaginava que um jogador como ele... Inclusive, essa foi a suspeita antigamente, mas a justiça acabou sendo feita. Agora vai voltar à carreira comum, né? Deve jogar a Copa do Mundo, que estava todo mundo meio pensativo sobre isso. Bom, vamos chegar ao fim aqui do nosso Sem Dependência, um assunto muito legal. Já vi aqui vários cortes que você vai poder ver aí no Instagram do Sem Dependência. Siga lá também o Dr. Paulo Leme Filho. Tá subindo, Paulo Leme Filho crescendo, ganhando seguidor. Dr. Miguel também. Doutor, nem imaginava que o senhor tinha Instagram, doutor Miguel. Já tá com o Instagram, Fábio Piperno também, bombando. Quantos Instagrams, doutor? Ô, Fábio Piperno, quantos seguidores o senhor tem? Não, tenho... É sério mesmo. 18 mil? Não, tenho 42 mil. 42 mil, tá crescendo bastante. Cresce Derby muito, todo dia lá, o canal do Fábio Piperno com a... Repete, derby. É derby, os caras falando do Neymar, pô. Derby todo dia, derby todo dia. No YouTube. Lá no YouTube tem a live bem legal lá do canal deles, é bacana, então segue lá também. Dr. Miguel Amor Exigente também segue todas as plataformas aí. Siga, né, todas as plataformas do Amor Exigente. Dr. Paulo, grande assunto, grande papo, grande episódio, obrigado. Eu é que agradeço.
agradeço e vamos aí, né? Seguindo em frente. Tem muita novidade para chegar aí no canal do Sem Independência. Segunda-feira eu vou me reunir com o Dr. Miguel lá na reunião do Amor Exigente para ele colocar esse negócio para acontecer, né, Dr. Miguel? Temos mais coisas para falar, para fazer, né? Muito. Seja muito bem-vindo sempre. E obrigado pela participação do senhor. Eu que agradeço. Precisamos realmente ter mais esses espaços para levar para o nosso público. Porque pouca gente conhece essas peculiaridades. E, infelizmente, nós cuidamos. Já contei aqui, o pai levar o seu filho com 14 anos no bar, não, vai beber comigo, não com o amigo. E nós devemos falar que não deve levar para o bar e não deve beber, né? Essa é a nossa sugestão para os pais e para os nossos amigos. Fábio Piperna, que nem o VAR tem condições de interferir no nosso programa aqui, Sem Independência, sempre levando a melhor informação. Obrigado aí pela sua participação. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Informação essencial, porque é o que a gente sempre fala, né? O problema só é notado quando chega na tua casa, porque quando está no teu entorno ali, você finge que não vê. Obrigado a todos pelo carinho, pela audiência, pela paciência. Se inscreva aí no canal do Sem Independência. A gente pede, né, para que você compartilhe o link com os seus amigos. A gente sabe que é um assunto essencial e todo mundo aqui, segue todo mundo aqui nas redes sociais para você estar por dentro do que está acontecendo aqui no Sem Independência. Vem muita novidade por aí, sempre episódios bem bacanas como este. Obrigado a todos pelo carinho. Forte abraço, a gente volta na próxima. Valeu! Valeu!